Saúdo os amados irmãos na doce e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos, mais um encontro, onde nós vamos ler e meditar na palavra do Senhor. Continuamos então a nossa meditação ali no livro de Êxodo, capítulo 27. Quanto ao altar, o farás de madeira de acácia, medindo 2,25 metros de largura. O altar será quadrado, sua altura será de 1,30 m e 5 centímetros. Dos 4 lados farás pontas em forma de chifres que formarão uma só peça com o altar e o revestirás de bronze. Tu lhe farás também recipientes para recolher as cinzas da gordura incinerada, e pás, bacias para aspersão, garfos para carne, braseiros, e farás todos esses utensílios de bronze. Tu lhe farás também uma grelha de bronze em forma de rede, e farás 4 argolas de bronze nos 4 cantos da grelha. Colocarás essa grelha abaixo da beirada do altar, de maneira que fique à meia altura do altar, e cobrirás de bronze. Farás igualmente varas de madeira de acácia para o altar e as revestirá de bronze. Essas varas serão colocadas nas argolas dos 2 lados do altar, quando esse for transportado de um lugar para o outro. Farás o altar oco e de tábuas, conforme lhe foi mostrado no monte. Farás também um átrio para o tabernáculo lá do sul do Neguebe. Terá 45 metros de comprimento e cortinas externas de linho fino trançado, com 20 colunas e 20 bases de bronze, com ganchos e ligaduras de prata nas colunas. O lado norte também terá 45 metros de comprimento e cortinas externas, com 20 colunas e 20 bases de bronze, com ganchos e pratas com ganchos e ligaduras de prata nas colunas. O lado ocidental que dá para o mar, com suas cortinas externas, terá 22,5 metros de largura, com 10 colunas e 10 bases. O lado oriental, que dá para o nascente do sol, igualmente terá 22,5 metros de largura. Haverá cortinas de 6 metros e 75 centímetros de comprimento para o lado da entrada, com suas 3 colunas e suas 3 bases. Cortinas externas de 6 metros e 75 centímetros de comprimento no outro lado, com 3 colunas e 3 bases. Na entrada do átrio haverá mais uma cortina, em forma de véu, e 9 metros de comprimento, de linho fino trançado e de fio de tecidos azul celeste, púrpura, escarlate, carmesim, obra de arte também do bordador, com 4 colunas e 4 bases. Todas as colunas em torno do átrio estarão unidas com vergas de prata. Seus ganchos também serão prata e sua base de bronze. E esse pátio terá 45 metros de comprimento e 22,5 metros de largura, com cortinas em formato de véu de linho fino trançado de 2 metros e 25 centímetros de altura e bases de bronze. Todos os utensílios para o serviço sagrado do tabernáculo, inclusive todas as estacas da tenda e as do átrio, serão confeccionadas em bronze. Ordenarás aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de olivas amassadas para o candelabro, para que haja lâmpadas continuamente acesas no recinto. Arão e seus filhos manterão essas lâmpadas acesas na tenda do encontro, fora do véu que está diante das tábuas da aliança, para que queimem desde a tarde até a manhã perante o Senhor. É um decreto perpétuo para as gerações dos filhos de Israel. Aqui, do versículo 1 até o versículo 8, Deus está especificando o altar, que deve ser de bronze,
de 222 centímetros de cada lado, 133 centímetros de altura. Ficava na entrada do pátio e significava que a expiação, o derramamento de sangue, era o fundamento da salvação dos pecadores. Sem expiação, o pecador nunca poderia se aproximar de Deus. Aqui, a partir do versículo 9 até o versículo 19. Daí ele começa a falar do átrio. A entrada seria somente pela porta, e as cortinas protegiam o santuário, mostrando que Deus é exigente sobre o culto. Essas cortinas, elas impediam que as pessoas entrassem por qualquer lugar. E aqui, no verso 20 e 21, os últimos 2 versículos, o azeite simboliza a luz do Espírito Santo, que apontava para as lâmpadas, né? Que apontavam para Cristo. A pessoa entrava pela porta, aí ela ia, em seguida ela encontrava o altar de cobre, onde eram sacrificados os animais. Preste atenção nisso, queridos. A pessoa entra pela porta, encontra logo em seguida o altar onde são sacrificados os animais. O altar era de cobre, né? E isso apontava para a morte de Cristo na cruz, que era o Cordeiro de Deus. Depois de saber o quanto Deus se empenhou na nossa salvação, nós não podemos ficar apáticos, queridos. Nem podemos rejeitar todo esse amor. Deus fez tudinho sozinho, inclusive é Ele quem prepara o caminho para que o pecador encontre com Ele. Que amor é esse? O altar do sacrifício, eu creio que começou quando Deus preparou as vestes para Adão e Eva. Logo depois que eles pecaram e eles foram expulsos do Éden, eles devem ter ensinado sobre o altar para os filhos. Porque na reação de Caim, quando ofereceu o sacrifício, dá para ter uma ideia sobre isso, né? A situação toda mostra que Caim não entendeu o sacrifício e acabou sacrificando até o irmão. Deus continuou ensinando para que nós possamos perceber que na prática correta dos sacrifícios, que a prática correta dos sacrifícios é agradável a Ele, mas só uma prática correta dos sacrifícios é agradável a Ele. Noé levantou um altar, lembram? Logo depois que ele saiu da arca. Abraão, Isaac e Jacó também adoraram a Deus. Esse ritual havia sido quase que esquecido com o tempo em que o povo passou na escravidão do Egito. E no cativeiro o povo aprendeu sobre sacrifícios a outros deuses, e a ideia que os israelitas tinham sobre isto era toda moldada por rituais egípcios. Afinal, eles passaram 430 anos lá, né? O fato é que a adoração a Deus estava misturada com a idolatria. Era uma confusão. Os egípcios tinham práticas indecentes, adoravam deuses falsos em altares pagãos. Caim deturpou a adoração. Ela vem correndo risco de deturpação desde lá, desde o tempo de Caim. E ali nós vamos ver que lá em Apocalipse 13, a Bíblia alerta que no tempo do fim o diabo usaria todo tipo de estratégia para conduzir os crentes à falsa adoração. E a gente vê isso. Mas só vai se perverter quem não tiver o nome escrito no livro da vida do Cordeiro.
só vai se perverter. Queridos, prestem atenção nisso. O diabo tem usado estratégias para conduzir os crentes à falsa adoração o tempo inteiro, mas só vai se perverter quem não tiver um nome escrito no livro da vida do Cordeiro. O Cordeiro tem um livro da vida na mão. E se o teu nome estiver escrito lá, tu não vai se perverter. Tu vai cuidar de aprender, de guardar os mandamentos, de guardar os princípios para saber aonde tem falsa adoração e aonde tem a verdadeira adoração. Mas só quem conhece essa palavra, só quem se dedica na oração e no conhecer essa palavra vai saber e não vai se contaminar com falsa adoração. Não basta ser adorador, queridos. Tem que conhecer e tem que amar a Deus acima de todas as coisas. E pasmem, queridos, nem todo adorador é adorador do Deus do céu. Acreditem, amados, a gente pode se enganar. Nem todo adorador é adorador do Deus do céu. A falsa adoração vem vindo desde o tempo de Caim. E nunca em toda a história, como nos últimos tempos, o diabo investe tão pesado em deturpar a adoração dos filhos de Deus. Cuidado, amados. Olha bem, não oferece uma falsa adoração para o Deus verdadeiro, porque Ele não aceita. Adora. Para adorar, para ser um verdadeiro adorador de Deus, precisa conhecer e amar a Deus acima de todas as coisas. Deus nos abençoe e nos guarde, tenha misericórdia de todos nós, que Ele perdoe os nossos pecados, que Ele nos dê o entendimento necessário, que Ele nos dê sabedoria e que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre todos nós. Um forte abraço e até o próximo encontro, até o próximo capítulo, no nome de Jesus. Amém.